Atualmente, um objeto proveniente de outro sistema estelar, 3I Atlas, atravessa o nosso sistema solar a toda a velocidade, duplicando a sua luminosidade a cada poucas semanas e formando uma nuvem verde com 500 mil de quilômetros de diâmetro enquanto se dirige para Marte. Os astrônomos antecipavam apenas um brilho tênue. Em vez disso, 3I Atlas brilha agora 6 vezes mais do que as previsões indicavam, deixando os telescópios terrestres perplexos e gerando um debate aceso sobre o que impulsiona verdadeiramente esta explosão. Um núcleo hiperativo, a luz solar a libertar gelos alienígenas ou algo ainda mais exótico. Com a sua aproximação mais próxima a Marte a semanas de distância e a visão da Terra prestes a ser ofuscada pelo brilho do Sol, a corrida está lançada para desvendar a realidade. Antes de 3I Atlas escapar ao nosso alcance, o que motiva este espetáculo sem precedentes? E que mistérios se escondem no interior daquela coma luminosa neste preciso momento? 3I Atlas encontra-se a cerca de 2 unidades astronômicas do Sol. Isso equivale ao dobro da distância entre a Terra e a nossa estrela, ou aproximadamente 300 milhões de quilômetros de distância. A sua velocidade é impressionante. Viaja presentemente a quase 60 km e continua a acelerar. Quando atingir o ponto mais próximo do Sol no final de outubro, essa velocidade atingirá o pico de perto de 68 km. Para comparar, isso é mais do que o dobro da velocidade de qualquer planeta no Sistema Solar e suficiente para percorrer a distância da Terra à Lua em pouco mais de 1 hora. Na escala de brilho, 3I Atlas alcançou agora a magnitude 12. Esse valor pode não parecer significativo à primeira vista, mas na prática coloca o cometa fora do alcance do olho nu. Mesmo observadores experientes em quintais precisam de um telescópio de tamanho médio para o detetar, e só em céus escuros. De facto, a diferença entre a magnitude 6, o limite para a visão humana sem auxílios, e a magnitude 12 representa cerca de 250 vezes menos luz. No entanto, apesar destes obstáculos, o seu brilho aparente tem aumentado bem mais depressa do que qualquer modelo previra. A coma, a nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo, expandiu-se de forma explosiva. Medições recentes indicam que agora se estende por várias centenas de milhares de quilômetros, rivalizando com o diâmetro de Júpiter. Essa dilatação não é apenas um fenômeno visual. É também uma das principais razões pelas quais os telescópios captam mais luz do cometa do que o esperado. À medida que a coma se alarga, reflete e dispersa mais luz solar, elevando a luminosidade medida do objeto, mesmo que o núcleo sólido permaneça oculto. Todas as grandes sondagens e observatórios estão a monitorizar estes dados. A equipa do Atlas, que detetou o objeto no início de julho, registra em tempo real cada nova posição e atualização de brilho, alimentando modelos de trajetória e alertando o centro de planetas menores para quaisquer alterações súbitas. Com o sobrevoo de Marte e o periélio ambos no horizonte, estes indicadores concretos, distância, velocidade, brilho, estabelecem a base para o que se segue. Em setembro, 3I Atlas contrariou as expectativas com um aumento repentino de luminosidade. A curva de luz que os astrônomos utilizam para seguir como um objeto se ilumina ou escurece ao longo do tempo, desviou-se abruptamente do trajeto previsto. Não se tratou de um incremento subtil. Foi um choque que provocou uma onda de discussões em círculos de astronomia profissionais e amadores. No centro do enigma está a coma do cometa, a imensa nuvem em expansão de gás e poeira que rodeia o seu núcleo invisível. À medida que a coma cresce, reflete e espalha mais luz solar, tornando o objeto inteiro mais visível nos telescópios. No início de outubro, a oportunidade de observar 3I Atlas a partir da Terra está a fechar-se rapidamente. Todas as noites, o cometa desce mais para o crepúsculo, aproximando-se cada vez mais do ofuscamento solar. O ângulo entre 3I Atlas e o Sol, que os astrônomos designam por elongação solar, reduz-se para abaixo dos 30 a 21 de outubro. Esse é o limite onde até os maiores telescópios terrestres têm dificuldade em distinguir a luz fraca do cometa da luminosidade avassaladora do céu. Para a maior parte do mundo, a janela prática de observação já se estreitou a um curto período logo após o pôr do Sol. Com o cometa mal a superar o horizonte antes de se perder na névoa, as redes de amadores estão a esforçar-se para registrar as últimas imagens utilizáveis.
Fóruns online transbordam de relatos sobre tentativas frustradas e sucessos esporádicos, enquanto os observadores competem contra o crepúsculo que se aproxima. Algumas equipas organizam campanhas globais, passando as tarefas de vigilância de um meridiano para o outro num revezamento, na esperança de capturar apenas mais alguns registros antes do apagão da conjunção. Observatórios profissionais, limitados por regras de segurança mais rigorosas para proteger os seus instrumentos sensíveis, já começaram a recuar. O perigo de danificar o equipamento ao apontar demasiado perto do Sol é autêntico, e poucos estão dispostos a arriscar. A pressa vai além de fotos perdidas. Assim que o 13 Atlas passa atrás do Sol da perspectiva terrestre, surge um apagão total de dados. Sem medições diretas, sem espectros, sem forma de monitorizar alterações na luminosidade ou na estrutura. Para os astrônomos, isso significa que cada observação remanescente antes de 21 de outubro é essencial. A própria geometria do sistema solar está a fechar a porta e o cometa escapará ao alcance precisamente quando se aproxima da sua fase mais ativa. A única perspectiva para vigilância contínua virá de equipamentos longe da linha de visão da Terra. Um desafio que agora recai diretamente sobre as naves espaciais em órbita à volta de Marte. Marte, por um curto período, torna-se o único posto avançado com uma vista privilegiada para o 3 Atlas. Enquanto os telescópios baseados na Terra escurecem no brilho solar, a atenção vira-se para uma frota de orbitadores ao redor do planeta vermelho. Cada missão oferece um conjunto distinto de instrumentos. A Mars Express da Agência Espacial Europeia, com a sua câmara estéreo de alta resolução e o espectrômetro Omega, pode registrar tanto imagens como assinaturas químicas a milhões de quilômetros de distância. O orbitador ExoMars Trace Gas, equipado com os espectrômetros NOMAD e ACS, foi concebido para detectar vestígios subtis de gases, água, dióxido de carbono e até voláteis exóticos na coma do cometa. A MAVEN da NASA, projetada para estudar a atmosfera superior de Marte, pode ajustar o seu espectrógrafo ultravioleta para captar emissões do gás e poeira do cometa, ao mesmo tempo que os seus instrumentos de plasma analisam a interação do vento solar com este visitante interestelar. O Mars Reconnaissance Orbiter, conhecido pela sua câmara High-Rise de resolução afiada, tem capacidade para resolver o núcleo se as condições permitirem. Embora seguir um cometa em movimento rápido seja um obstáculo para qualquer nave, a configuração orbital beneficia Marte. A 3 de outubro, o 13 Atlas passa a cerca de 28 milhões de quilômetros do planeta. Perto o suficiente para estes orbitadores tentarem observações diretas, mas distante o bastante para evitar protocolos de risco de poeira que outrora complicaram voos rasantes a cometas. As equipas de instrumentos dedicaram semanas a simulações, atualizações de efemérides e negociações por slots de observação valiosos. Todas as equipas ambicionam uma fatia do encontro, imagens visíveis e infravermelhas para mapear a coma, espectros ultravioleta para quantificar a produção de gases, dados de plasma para explorar a interação do cometa com o vento solar. A expectativa é isolar o núcleo como um ponto distinto da coma extensa e delinear a composição química dos materiais libertados à medida que o cometa aquece. Nenhuma missão garante cobertura ininterrupta. Os planos de observação dependem de restrições de apontamento das naves, largura de banda de dados e o momento imprevisível da aproximação máxima do cometa. Mas mesmo umas poucas passagens bem-sucedidas poderiam fornecer perspectivas impossíveis a partir da Terra. Medições diretas de poeira, gás e plasma em escalas nunca testadas para um objeto interestelar. Por enquanto, os holofotes estão em Marte e as equipas científicas preparam-se para agarrar esta oportunidade única antes de o 13 Atlas acelerar rumo ao seu encontro com o Sol. O aspecto mais chamativo do 13 Atlas é o seu brilho verde intenso. Analistas espectrais identificaram rapidamente esta cor, examinando a luz do cometa em busca de marcas químicas. O acordo geral, apoiado por espectros ultravioleta excitados de equipas profissionais e amadoras, indica o carbono diatômico C2 como o principal responsável. Quando a luz solar atinge moléculas ricas em carbono na coma, excita-as. Ao relaxarem, estas moléculas emitem uma luz verde vívida, sobretudo.
Nas bandas do cisne próximas aos 510 nanômetros, esta é uma assinatura clássica para cometas ativos, mas o 13 Atlas destaca-se pela intensidade absoluta do seu tom verde, mesmo a uma distância de 2 unidades astronômicas. Nem todos concordam com os pormenores. Algumas equipas detetaram possíveis contributos do monóxido de carbono ionizado CO+, ou do radical cianogênio CN, particularmente nos espectros iniciais de setembro. Ambos estes elementos também podem emitir luz verde ou azul sob a radiação ultravioleta solar, e discussões acesas surgiram em fóruns de revisão por pares sobre os scripts de calibração e o tratamento da subtração de fundo. No entanto, os conjuntos de dados mais sólidos, aqueles com a cobertura espectral mais limpa e ampla, indicam de forma consistente que a emissão de C2 domina a coma visível. A química em causa vai além de um mero fenômeno visual. A velocidade elevada do 3I Atlas implica que a radiação solar atinge os gelos e poeiras recentes a um ritmo acelerado, arrancando moléculas voláteis e incorporando-as na coma. Por isso, a cor verde não serve apenas como indicador de carbono, representa um sinal em tempo real da rapidez com que a superfície do cometa se altera enquanto avança em direção ao Sol. Um número crescente de observadores começou a reparar em algo peculiar no aspecto do 3I Atlas. Uma estrutura tênue apontando para o Sol, estendendo-se de volta em direção ao astro-rei. Esta chamada anticauda contraria o que a maioria das pessoas espera de um cometa, onde a poeira é tipicamente afastada do Sol pela pressão de radiação, formando uma cauda clássica que se dirige para fora. No caso do 13 Atlas, a geometria e a física aliam-se para inverter a situação. Quando um cometa atravessa o sistema solar interno a velocidades extremas, como o 13 Atlas faz atualmente, os grãos de poeira expelidos do núcleo podem, na verdade, avançar à frente do trajeto do cometa, sobretudo se forem grandes ou eletricamente carregados. Do ponto de vista da Terra, essas partículas podem projetar um pico delgado virado para o Sol, uma anticauda visível apenas quando o ângulo de observação se alinha perfeitamente. Físicos do plasma salientam que a expansão rápida da coma, aliada à elevada velocidade do cometa, gera um ambiente complexo onde as forças eletromagnéticas competem com a gravidade. Grãos de poeira carregados, apanhados entre o vento solar e o fluxo próprio do cometa, podem ser canalizados em fluxos estreitos. Estas características viradas para o Sol não são duradouras, dependem da interação entre o tamanho dos grãos, a carga e a direção em constante mudança da luz solar. O efeito é potenciado pela geometria de observação única no final de setembro, com a órbita do 13 Atlas a posicionar a Terra quase no plano da sua camada de poeira. Até agora, os relatos de uma anticauda virada para o Sol no 13 Atlas continuam provisórios. Amadores e algumas equipas profissionais identificaram indícios possíveis, mas não foram publicadas imagens revistas por pares nem medições precisas. O fenômeno em si não é inédito na ciência dos cometas, mas a sua presença num objeto interestelar a estas velocidades é rara. Por enquanto, a anticauda acrescenta mais uma camada de mistério a um visitante já imprevisível, sugerindo a física complexa de poeira e plasma em ação enquanto o 13 Atlas avança rumo ao Sol. Cada cometa que visita o nosso sistema solar traz as suas particularidades, mas o 13 Atlas sobressai mesmo entre visitas raras. Os 2 primeiros visitantes interestelares, Oumuamua e 2I Borisov, definiram os limites do que os astrônomos esperavam. O Oumuamua, descoberto em 2017, era um objeto seco em forma de charuto, sem coma visível, sem cauda, apenas um fragmento rodopiante que deslizou pelo sistema solar interno quase despercebido. 2 anos depois, o 2I Borisov chegou com todos os traços de um cometa clássico, uma coma azul brilhante, uma cauda de poeira de livro escolar e uma assinatura química dominada por água e cianeto. Muito como os errantes gelados que orbitam o Sol a cada poucos séculos, o 13 Atlas, todavia, recusa encaixar-se perfeitamente em qualquer categoria. A sua coma não é apenas extensa, mas invulgarmente verde, resultado de uma emissão forte de carbono diatômico não observada com esta intensidade na maioria dos cometas do Sistema Solar. O aumento de brilho quase 6 vezes superior às previsões não tem paralelo em nenhum dos 2 anteriores, a passagem discreta de Oumuamua ou a ascensão constante de Borisov. Enquanto a cauda de Borisov se estendia afastada do Sol conforme o previsto,
O 13 Atlas sugere uma anticauda voltada para o Sol, uma característica mais comum nos cometas raros do Sistema Solar, mas praticamente desconhecida em objetos vindos do espaço interestelar. Mesmo entre recém-chegados recentes como o C2025-R2, Swan e Six-Lemon, que exibiram suas próprias explosões de atividade, o 13 Atlas destaca-se por completo. A sua velocidade, composição química e conduta imprevisível obrigam os astrônomos a rever os limites entre cometas nativos e aqueles originários de sistemas planetários longínquos. Para as equipas de classificação, o desafio vai para além de atribuir uma simples designação. Cada irregularidade no repertório do 13 Atlas abre uma janela para processos físicos que possivelmente moldaram corpos menores por toda a galáxia. Os riscos são elevados. Cada nova medição pode derrubar décadas de pressupostos sobre o que significa ser um cometa e as narrativas que estes visitantes revelam sobre os mundos que abandonaram. Após o periélio, o 13 Atlas começará a esmorecer, provavelmente de forma bem mais rápida do que o seu aumento de brilho. A maioria dos modelos antevê uma queda acentuada na magnitude aparente à medida que o cometa se afasta do Sol, com o seu coma a encolher e a dissipar-se na escuridão. Para quem deseja vislumbrá-lo, as exigências tornam-se cada vez mais rigorosas. Um telescópio com espelho de pelo menos 20 centímetros passa a ser o mínimo indispensável, e mesmo assim, só as câmeras digitais mais sensíveis captarão algo além de uma mancha tênue. Os observadores visuais serão ultrapassados pela retirada veloz do cometa, ao passo que a acumulação de imagens e a subtração criteriosa do fundo serão cruciais para detectar qualquer atividade remanescente. O aspecto prático da observação de cometas vira-se agora para painéis online e iniciativas coordenadas. Redes de ciência cidadã, algumas centradas em servidores Discord, outras geridas por instituições consolidadas, oferecem atualizações quase em tempo real sobre a posição, o brilho e a morfologia do cometa. Estas plataformas reúnem dados brutos de telescópios caseiros em todo o mundo, tratam-nos através de fluxos partilhados e divulgam curvas de luz acessíveis a todos. Para muitos, é a primeira vez que o destino de um objeto verdadeiramente interestelar é registrado por amadores em tempo quase imediato. As implicações científicas não cessam com o apagamento. Cada ponto de dados novo, cada curva de luz, cada espectro, cada detecção controversa alimenta um enigma maior. Como se comportam os cometas interestelares ao atravessar um sistema solar tão distinto do seu local de origem? O que nos ensinam a sua química, o pó e a luz que se desvanece sobre os blocos fundamentais que formaram planetas por toda a galáxia? As interrogações estendem-se para lá do domínio da observação, convidando qualquer um com um telescópio, um portátil ou mera curiosidade a participar na busca por respostas, enquanto o 13 Atlas regressa à obscuridade. Com as vistas da Terra a desaparecerem após 21 de outubro devido à conjunção superior, o sobrevoo de Marte a 3 de outubro surge como a derradeira chance para observações multi-instrumentais de curta distância. Não foram divulgados horários detalhados para sondas em órbita de Marte, o que deixa lacunas no nosso saber sobre os dados iminentes. Em comparação com Oumuamua e 2I Borisov, o 13 Atlas revela uma combinação de traços cometários e atípicos. O que ocorre à medida que contorna o Sol, a sua constituição, a taxa de desvanecimento e o comportamento estrutural influenciará estudos futuros sobre visitantes interestelares. Por enquanto, a essência verdadeira do 13 Atlas continua uma questão científica em aberto, assente em provas concretas e à espera do próximo encontro próximo.